Vamos dando início a mais uma aula da nossa introdução ao desenho artístico. Hoje a gente vai falar sobre valor, sobre a gradação de tons para o desenho, tá? Como a gente vai representar as sombras e os volumes no desenho. A gente vai representar isso através das tonalidades, das variações de tonalidade. Tons mais claros, tons mais escuros, certo? E essa gradação, quando a gente está desenhando com grafite, são os tons de cinza que a gente vai alcançar. Então, para iniciar a pensar sobre esse assunto, a gente tem que pensar em uma escala de tons, né? que são exatamente essa gradação, essas diversas tonalidades. Essa escala de tons pode ser mais extensa ou mais estreita, menos tons, né? Eu posso trabalhar com poucos tons, 2, 3 tons de cinza e ficar com uma coisa com maior contraste, ou eu posso trabalhar com a sombra suavizada e trabalhar com uma escala bastante ampla, com bastantes tonalidades de cinza. Para início, a gente vai fazer uma escala de tons, para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Vamos aqui ver na prática como isso funciona. Bom, então para representar a escala tonal, a gente vai ver esse primeiro quadrado. A gente dividiu aqui alguns quadrados, fiz uma escala com 5 tons, né? E aqui a gente tem, partindo do tom mais escuro, a gente vai usar o máximo do grafite. Eu estou usando um lápis 6B, eu vou estar utilizando o mais escuro que ele pode me oferecer aqui. Vou usar o máximo escuro possível nesse primeiro. E o último aqui eu vou querer que ele seja o mais claro possível desse lápis. Então eu vou usar o mesmo lápis e vou buscar que conseguir uma gradação desse tom mais escuro para esse tom mais claro. A forma que eu vou utilizar, eu vou preencher cruzando a direção do lápis. Isso vai me ajudar a ter um preenchimento mais homogêneo, tá? Quando eu vou fazendo esse movimento de ir em uma direção e depois voltar e ir na outra direção, certo? Mais homogêneo. E eu vou ter o cuidado na hora de preencher para não deixar falhas. Eu quero que fique mais claro a gradação, cada vez mais claro, mas eu não quero que fique falho. Eu vou ter esse cuidado de um preenchimento homogêneo também. Esse é o princípio que a gente vai estar seguindo aqui. Sempre mudando a direção, eu vou conseguindo esse controle de manter mais homogêneo. E vou avançando até encontrar o tom ideal. Bom, eu não vou fazer até aqui o final, vou mostrar como é que ele vai ficar, que a gente vai fazer outra coisa também. Então, essa é a ideia, tá? No momento, vamos colocar só esse daqui por enquanto. Essa é a ideia, tá? Eu vou pegar o tom mais escuro possível e o mais claro possível, tá? E vou fazer uma gradação. Eu poderia fazer essa escala com mais tonalidades, com mais diferença de tom, mas é interessante a gente fazer esse aqui como exercício, para a gente ter um domínio da forma de preencher, de colocar isso no papel, tá? Colocar essa gradação de tons no papel. Uma outra coisa que a gente vai estar observando, outra forma, é que eu tenho uma divisão, tá? E aqui eu tenho a transição constante, olha só. Eu tenho ele do escuro e vou fazendo a transição para essa mesma tonalidade mais clara, do mesmo jeito, só que aqui eu tenho uma transição constante. A forma de fazer isso é um pouco, a gente vai estar observando um pouquinho, alguma diferença para a gente estar fazendo essa gradação. Eu diminuí o tamanho aqui para ficar mais simples, mas a ideia aqui é a mesma de começar com mais escuro. E aqui eu vou variando a pressão, ó. A pressão que eu exerço
sobre o papel. A pressão que eu estou, quanto eu estou pressionando o lápis no papel. Começo com bastante pressão e vou diminuindo essa pressão até ele ficar bem fraquinho e bem claro, tá? Essa ideia aqui. Aqui também eu posso cruzar um pouco a direção para ajudar no preenchimento. Quando eu mudo a direção, eu dou um preenchimento mais homogêneo. Mas a mesma ideia, eu vou deixando mais claro numa parte, mas com mais pressão e com menos pressão. Mesmo princípio, eu posso continuar detalhando bem até ele ficar bem clarinho. Não vou detalhar muito, porque a ideia é a mesma que a gente já viu aqui. A ideia é chegar nesse mesmo resultado, tá? Eu vou aumentando mais pressão, menos pressão. Para isso eu estou usando o mesmo lápis no momento. Eu também posso usar para fazer essas gradações as numerações diferentes de lápis. Eu tenho um lápis HB, 2B, 6B, 4B, 8B, diversas gradações de lápis, e cada lápis vai me dar uma tonalidade um pouquinho diferente, cada vez do mais claro para o mais escuro. Isso vai facilitar esse processo de eu fazer essas tonalidades, tá bom? Outra forma ainda, outra possibilidade, eu tenho a gradação com preenchimento. Eu estou usando o lápis como se fosse pintando, né? Um lápis de cor, eu estou usando e preenchendo como se fosse um lápis de cor. Outra possibilidade aqui é usar o lápis esfumaçando para conseguir os valores, os tons, né? Eu posso utilizar para esfumaçar, eu estou usando aqui um papel toalha. Posso usar um guardanapo, um papel toalha, um papel higiênico. Eu posso utilizar um cotonete. Eu posso utilizar um pincel, né, de cerdas macias. E eu posso também utilizar o instrumento que é feito para isso, que é o esfuminho, que eu não estou com ele aqui no momento. Todas essas formas são para esfumaçar o preenchimento. Seria isso aqui, eu vou usar ele, esfumaçar e ter um resultado ainda mais homogêneo, com maior preenchimento, né? Um preenchimento mais homogêneo. Na hora de estar utilizando essa forma, né, esfumaçando, não é recomendado usar o dedo. Às vezes a pessoa está iniciando, usa muito o dedo para esfumaçar o grafite, mas não é recomendado não, porque tem o suor, tem a gordura da mão, e isso vai acabar borrando o desenho. Em vez de ter um efeito que a gente vai ter um controle maior, vai ter menos controle, vai borrar um pouco o desenho, não é legal. Então, se for esfumaçar, se quiser utilizar essa forma de estar desenhando, esfumaçar sempre com um instrumento, como um cotonete, um papel toalha, um papel higiênico, alguma coisa nesse sentido assim. Ou mesmo o esfuminho que é feito para isso, né? A outra forma que a gente pode estar utilizando são as churras, né? Que seria esses traços aqui, ó, né? Esses traços que vão representar as sombras através dos traços. As achurras podem ser, ela pode representar os valores aumentando a quantidade de traços, cruzando os traços. Assim eu posso representar os diferentes valores, tonalidades no desenho. Aqui eu posso representar a mais clara, afastando também, deixando elas mais afastadas, deixando elas mais juntas. Eu represento a diferença de tonalidade, claro e escuro no desenho. Também eu posso fazer uma escala tonal utilizando as churras, que é a escala tonal aqui, utilizando as churras para representar as tonalidades, com a quantidade de achurras, que é o caso aqui. Eu fiz só com 3, eu poderia fazer com um número muito maior, com 5, com 6, com 8, com 10. Isso vai só
aumentar a quantidade de tons disponíveis aqui para o desenho. E aqui eu coloquei, aqui embaixo, eu coloquei para a gente poder comparar bem essas três formas de representar as tonalidades. A gente tem ele utilizando só o lápis pintando com lápis, preenchendo, né? Aqui a gente tem o resultado dele preenchendo e esfumando, e aqui a gente tem o representando através das rachuras. A gente pode ver bem claramente aqui a diferença entre essas três formas de representar. Então, por fim, eu vou mostrar aqui esse desenho que é de Rafael Sanzio, ele que é um importante pintor da Renascença. Esse é as cabeças e as mãos dos dois apóstolos. Esse desenho aqui foi feito em torno de 1519 a 1520. E aqui a gente vê que ele utilizou as três formas. Ele utilizou as achuras, a gente consegue ver, às vezes não tão nitidamente por conta de ser uma xerox que eu tenho aqui, mas as achuras representadas aqui na mão, dá para ver bem. Dá para ver o preenchimento em algumas áreas aqui, o que ele utilizou esse preenchimento com lápis, ou com o instrumento que ele utilizou, com o instrumento que ele utilizou para desenhar. Dá para ver o preenchimento aqui, e algumas áreas também dá para ver que ele esfumaçou, com alguns detalhes do nariz, próximo aqui ao rosto, ele colocou um pouco esfumaçado. Então, esses três recursos podem ser utilizados separados. Essas três formas podem ser tanto utilizadas separadamente, como podem ser utilizados, como no exemplo aqui dessa grande obra aqui de Rafael, junto, né, usado conjuntamente de uma forma harmônica, criando um cenário harmônico para o desenho. Bom, essa é a ideia para hoje. Eu sugiro que vocês experimentem esses exercícios que a gente colocou aqui, experimente essas formas, essa escala de tons, porque é uma forma da gente se apropriar desse conhecimento, fazendo na prática. Obrigado pela companhia, até uma próxima.